Olá, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui no Encontro com Mulheres hoje. Nós decidimos, né, sentimos no coração de vir bater um papo para mulheres, com mulheres, falando um pouquinho daquilo que a gente tem visto, né? A Cris, quero apresentar a Cristiane, doutora Cristiane, médica, né? Ela atende aí várias pessoas na área da nutrologia em outras diversas áreas, mas é muito importante hoje, quando se fala em outras pessoas, outras mulheres, é muito importante a gente entender um pouquinho, né, desse contexto médico hoje, de como estar todas o passo a passo, o dia a dia, as dificuldades, as batalhas internas com que nós temos que lutar aí todos os dias. Aqui também eu tenho uma irmã, a Rosa. A gente se conhece desde que o Marco, meu filho caçula, tinha aí 1 aninho. Por aí. Não, Na gravidez. antes da gravidez. Antes da gestação. E a minha irmã, que nós oramos muito, subimos um monte, e a gente é muito conectada, eu as amo, né, as duas. Então, hoje eu trouxe um pouquinho, a Rosa também tem um centro de estética capilar, um hospital, né, de estética capilar aqui em Joinville. E também no dia a dia conversa com muitas mulheres, homens, né, e tem um pouquinho desse entendimento das batalhas que nós passamos no dia a dia. Então, hoje, eu me chamo Ana, também eu sou corretora, hoje gestora de uma loteadora, tenho imobiliária, atuo nesse ramo, mas hoje a gente não veio falar, né, sobre isso, a gente veio falar mesmo sobre mulheres, e é isso que a gente quer dividir um pouquinho com vocês. Eu gostaria muito, né, para entrar nesse assunto, que a doutora Cris pudesse compartilhar um pouquinho conosco o que ela tem sentido, né, ao longo dos anos nessa área, no quesito, doutora Cris, de saúde mental. O que você sente dos teus pacientes, das mulheres que você atende, dos homens, né? Como que tá? Se há uma evolução, se tem acontecido uma involução ao longo dos anos. O que você entende um pouquinho sobre isso, né? Qual que é a tua experiência no dia a dia? No dia a dia, eu percebi que tudo bem, que as pessoas elas vêm sofrendo mais, né? Tem mais transtorno de ansiedade e cada vez se perdendo mais nesse novo momento do século que a gente está vivendo, junto com a tecnologia e com os acontecimentos que chegam mais rápido para eles. E, assim, a saúde mental das pessoas, pelo que eu estou percebendo nos atendimentos, porque eu faço atendimentos em emergência, né, nos UPAs, e percebo que elas se perdem dentro das emoções e é difícil delas saírem desse contexto, buscam ajuda no seu desespero, no seu limite. E eu percebo que isso é um pouco triste, porque às vezes é um pouquinho falta de informação, de perceber a solução, né? E vem atrás da gente pedindo essa ajuda, essa orientação. A gente consegue um pouco tocar neles, mas é um trabalho mais longo, porque isso não se desenvolveu agudamente, ele não se desenvolve assim rápido, são somas de vários acontecimentos e de traumas e de percepção no mundo que a gente está e conseguir se desenvolver como ser humano, como pessoa, me faltando um pouquinho da fé, da espiritualidade, de conciliar o tempo e as informações. Eu acho que a gente vem se perdendo, não é só os pacientes, mas todo mundo em um certo momento consegue se perder nesse tempo e se reencontrar, e eu acho que o que mais faz a gente se reencontrar é a força de Deus, é a força da fé, da esperança, de conseguir refletir sobre o que está acontecendo e pedir força, né? Ter fé e orar. Eu acho que isso é importante para a gente chegar a se encontrar, mas às vezes as pessoas precisam de uma orientação médica, precisam de um ombro amigo, precisam também de informação e de solução, porque
eu acredito que é uma doença que deixa a pessoa um pouquinho cega, né? E isso daí pode se repetir e acabar levando a pessoa à depressão e outros transtornos mentais. Eu acho que é uma soma de vários fatores que levam a essas consequências e pode ser grave, né? As pessoas podem cometer o suicídio e é muito triste, né? A doutora Cris ali estava falando de suicídio, né? E isso, infelizmente, é um índice que vem se alarmando e vem crescendo muito, né? Vou pedir para a Rosa ela falar um pouquinho, ela já atuou. Essa clínica dela é uma bênção, é um hospital de fato. Muitas pessoas chegam aqui com um coração e muitas vezes dolorido e muitas vezes sem esperança. E ela sempre tem uma palavra, né? Então eu gostaria também que a Rosa falasse, né, um pouquinho da experiência dela aqui no dia a dia com as pessoas. São várias, assim, é praticamente indizível o que acontece aqui durante esse tempo todo. Só nesta casa aqui, nesse espaço, nós estamos há 23 anos. E eu tenho, assim, muitas vivências. Essa semana, algo que me impactou. Porque eu sempre falo que aqui não é uma clínica praticamente de cabelo, é uma clínica da alma. Porque é um hospital realmente que trata. Muitas pessoas vêm, elas não sabem se elas querem tratar o cabelo, elas querem mudar. Porque quando o emocional dela não está bem, ela quer mudar algo nela. Então, é o cabelo. A primeira coisa que a pessoa pensa em mudar é o meu cabelo que não está bem, por isso que eu não estou bem. Então, elas me procuram. Até ontem, eu me surpreendi que todo dia tem uma experiência. Ontem, chegou uma senhora para avaliação e tinha outros pacientes sendo atendidos. E ela sentou e toda indecisa e fiquei 1h30 mais ou menos com essa paciente na avaliação. Assim, ela conversou, ficou indecisa sobre o tratamento, mas eu percebi algo, aquela mulher assim, ela estava com um semblante pesado, carregado, sabe? Tu percebe assim quando vê as pessoas, né? E no final ela pensou, olha, vou pensar, volto outro dia. Eu disse, tudo bem, você fique à vontade. Ela disse, por quê? Porque eu tenho uma cirurgia e a minha filha está com um câncer terminal. Nossa. Ela tem 6 meses de vida. Gente, como eu estou chorando agora, eu chorei muito na frente dessa paciente. E ela chorando de um lado e eu de outro, as lágrimas rolaram, e eu disse, você veio no lugar certo. Você veio no lugar certo e ela vai ser curada, eu tenho certeza, porque o Deus que eu tenho vai curá-la. E eu tenho certeza que a tua filha vai ser curada. Você aceita uma oração? Aí eu orei por ela. Quando eu olhei no final da oração, a mulher já tinha outro semblante, ela já tinha uma esperança, a face dela, uma mudança. Hoje, outra situação, cliente chega na sala, paciente chega, eu vou, né, começo a conversar, atender, ver a situação que nós temos que resolver. Aí começa a falar, minha filha tem 10 anos, ela se esconde embaixo da mesa, ela está com um problema, ela vê muito celular, ela tem medo, ela grita, ela xinga, ela está assim. Eu disse, então tá, vem cá. Eu tenho certeza, então, todos eles recebem uma oração, a maioria recebem, eles saem totalmente assim, mudados. E assim, é por esse motivo e por isso que Deus nos chama, né? Porque nós temos que ter um objetivo de vida. E eu penso assim, não só, aqui é uma clínica, eu preciso, né? Nós trabalhamos, precisamos de dinheiro, precisamos do financeiro, mas o mais importante de todos são as vidas, que aqui, elas entram aqui.
Então, é uma cura. É uma cura emocional, física e espiritual. Então, assim, Deus tem feito grandes coisas, né? Até eu tenho alguns livros que eu escrevi. Tenho esse que está aqui, né? Tem várias experiências, né? Que eu compartilho aqui. Momentos com Deus, experiências, como a minha amiga aqui, muitas vezes subimos os montes para orar, situações que nós pensamos que muitas vezes não conseguiríamos suportar, até a situação, né, do Marco, situação de casamento, né, que era inacreditável. A Carol, de um dia, né, eu até me emociono porque de ver assim a situação de que eu encontrei a Carol e de como está a Carol e a família hoje. Então isso é uma vitória, um milagre, porque a nossa vida sempre é um milagre, né? Temos esse milagre. Então eu sempre agradeço por isso, né? Eu me emociono falando, né? Mana, porque somos mana, né? Então assim, eu agradeço sempre. E as pessoas, eu tenho observado que, no geral, as pessoas estão tristes. Elas não... Tu não consegue ver, é difícil tu ver uma pessoa dizer assim, ó, eu estou feliz, eu estou bem. É difícil tu ver, porque é uma tristeza geral, é um quebrantamento geral. Não tem alguém que chega para ti assim, ó, está tudo certo na minha vida. Então, assim, eu creio até que Deus está permitindo esse quebrantamento, essa situação, sabe, um momento de prova, né? Porque Ele prova aquele que Ele ama. Então, assim, é um momento de prova, é um momento, assim, para as pessoas observarem que não é só dinheiro, não é só riqueza, não é só beleza, mas tem algo a mais na nossa vida. Deus é Espírito. Deus é Espírito, então na realidade nós temos que servir e nós temos que crer nesse Espírito, no Espírito Santo, porque as pessoas tu vêm falar de Deus ultimamente, muitas pessoas, elas, isso aí, ó, eu tive uma visão, como essa madrugada eu tive uma experiência, e eu venho fala para certas pessoas assim, elas olham para ti com aquela carinha meio assim, essa mulher tá louca. Mas tem certas coisas que você não consegue compartilhar com quem não está alinhado no espírito. Então, só basta orar, né? Então, assim, eu fico muito feliz por estar compartilhando essas coisas, porque existem muitas coisas dentro de mim e eu sei disso, que eu poderia compartilhar, né? Ajudar muitas pessoas, né? E a gente é tão egoísta, né? Que fica só pensando o dia todo, ajuda aqui, visita o asilo, ajuda os velhinhos, chega, vai lá, no final de semana leva um bolo, muitas vezes não precisa falar de Jesus, né? E elas já aceitam. E eu chego nos asilos, assim, a gente ganha os asilos para Jesus todas. Tem muitas que a família jogou, já tem situações lá que a família simplesmente abandonou, né? Então a gente, à medida que vai, semanalmente, vê assim, o desenrolar, né? Que tem muitos que vão lá, a família vem, resgata, leva para casa, sabe? Já tiram. Tem um pastor que eu conheci também, que estava no asilo abandonado, teve 3 AVC, estava numa cadeira de roda, o filho agora buscou, está em casa, melhorou, está se levantando. Então, assim, e tudo isso é incentivo e amor. A gente precisa amar as pessoas, porque o amar significa tu te identificar com o sofrimento, como eu falei para aquela senhora que estava aqui ontem, quando ela estava aqui, eu disse, eu estou chorando, porque eu estou com o coração junto contigo, eu estou comovida junto contigo, e é isso que cura as pessoas, tu sentir a dor das outras. Porque como Jesus curava, ele se compadecia das pessoas que ele orava, né? Mas já falei demais, né, Carol? Agora continue, amiga.
Não, você tocou em tantas pautas, né? Tantos Aham. assuntos. Mas eu tive o privilégio de viajar com a Cris recentemente. Nós fomos viajar e nós estávamos falando um pouquinho sobre a força das mulheres, Sim. né? E a gente entrou no assunto de casamento, inclusive. E foi muito gostoso, assim, porque quando Deus conecta, né, a gente com outras mulheres, a gente começa a entender que são mulheres muito fortes, né? São histórias de vidas muito semelhantes. E as pessoas hoje, né? A gente até estava falando hoje da pauta da Virgínia e do Vini Júnior, que ela colocou, né? Colocou no lixo um casamento com filhos para ir atrás de um status, a gente não sabe se aquilo de fato é um relacionamento, se é uma campanha publicitária. Hoje a gente já não sabe mais, né, em que mundo vive. Mas de fato é que hoje as pessoas elas estão levantando ídolos para si que estão adoentados. Ídolos que não têm identidade, que não sabem para onde estão indo. Se você for entrevistar uma mulher dessa e perguntar para ela qual é o projeto de vida dela para daqui 10 anos com a família, ela não vai saber responder, porque ela não tem projeto. Ela vive de sentimentos, ela vive de momentos. E uma das coisas que eu estava conversando com a Cris nessa viagem foi sobre como permanecer, construir um pilar forte da sua família, né? Como cavar esse fundamento e a gente conseguir estruturar. Gente, não é fácil. A gente estava compartilhando experiências. Muitas vezes a mulher espera que o marido faça, né? Nós temos muito essa fragilidade de querer que o marido seja o porto seguro, que o marido seja o tomador de decisões, e muitos divórcios ocorrem porque a gente não vê nos maridos a força para avançar, para desbravar, para conquistar, e a gente se frustra demais. Porque a mulher, ela é muito emocional, né? Quando ela passa a não olhar o marido com olhos de admiração profunda, ou aquela coisa de, ai, o meu herói, é como se o amor, ele desse uma desmoronada, e aí vira o casamento e o dia a dia, a construção dessa família fica pautada em decisões diárias, do eu vou permanecer, eu vou ajudar, eu vou construir, eu vou ser auxiliadora, eu vou tomar a frente, eu vou encontrar a minha real identidade e construir por mim e pelos meus aquilo que eu gostaria de ver o outro fazer, né? Então eu queria também que a Cris falasse um pouquinho dessa experiência dela como mulher. A Cris é uma mulher que ela tem uma família linda, né? São 3 filhos aí, que eu eu amo os meninos. Inclusive o Will e o Pablo faz parte da nossa equipe de marketing. Mas são pessoas, a Carolzinha pequenininha é um furacão, inteligentíssima, uma menina linda. Então eu gostaria muito que a doutora Cris falasse um pouquinho, né, de como ela conseguiu vencer e como ela faz essa escolha de todos os dias, de como ela se doa todos os dias para essa família e como ela aprendeu a mudar o olhar dela, ao invés de colocar no outro, colocar em si própria naquilo que ela poderia construir. Então, é um aprendizado do dia a dia, né? É uma superação, é maturidade que a gente vai conquistando com o tempo, né? Não é um mundo de mar de rosas quando a gente começa um relacionamento, né? Porque é muito bonito quando a gente começa. Mas para construir esse relacionamento e manter
tem que ter bastante sabedoria, né? E tem que ter esperança, e tem que ter Deus, né? E acreditar na família, né? Que eu acho que é o mais importante, é acreditar e visualizar aquela família crescendo e se desenvolvendo junto com a gente, né? Foi o que eu fiz muito com meus filhos. E é o meu sonho, né? É ver eles voando, eles conquistando os sonhos deles, conquistando a família deles. E para isso acontecer, a gente tem que ser muito exemplo, né? E para ser esse exemplo, a gente tem que lutar todo dia contra o egoísmo nosso, né, individual, porque se a gente esperar só do marido, só do outro, a gente não consegue se desenvolver, porque a gente está jogando toda a responsabilidade para o outro, né? E a gente tem que dividir essa responsabilidade e somos mulheres, né? E mulher, ela tem um feeling, né? Diferente do homem. A gente consegue ver vários aspectos dentro da nossa família que o homem não tem a sensibilidade que a gente tem. Eles são mais racionais. Então a gente é emocional e a gente tem que aprender a ser racional com o marido e desenvolver o emocional do marido e dos filhos e conseguir conciliar tudo, né? Fazer esse combo, mas isso a gente vai conquistando no dia a dia. E para a gente conquistar isso, eu acredito que a gente tem que ter aquele sonho daquela família que vai continuar junto, que vai lutar junto, que vai conquistar. E eu percebi que para a gente conquistar as coisas, a gente precisa ter um objetivo, né? Juntos. E sempre estar trabalhando esse objetivo e construindo para que ele seja concretizado, né? Que ele seja construído em parceria, em marido e mulher. E assim, eu conquistei isso, não foi só pelo amor, foi pela dor, né? E acreditando muito na palavra de Deus, na família, no exemplo que eu tive dentro de casa, dele, meus pais. Eu sei que hoje é muito desconstrutivo isso, não temos mais isso, né? De pai e mãe junto, ninguém tem mais aquela obrigação de estar junto. Mas eu acho que isso daí, comparando com o que a gente está vendo hoje, na referência que a gente tem de casamento que estava muito bonito, que era da Virgínia e do Zé Felipe, né? E foi desconstruído, até eu fiquei chocada, sabe? Porque eu percebi que ali ela faltou lutar um pouquinho ali, talvez um jogo de cintura, ou talvez não houvesse amor também, a gente não sabe, né? Não dá para julgar. Mas assusta porque a referência que esses jovens estão tendo é essa. Porque ela tem muitos seguidores, não sei quantos milhões de seguidores. E são gerações jovens que a seguem. E é a referência que eles estão tendo. E talvez eles não tenham aquela família, né? Que tem o pai e a mãe junto para poder ser exemplo. E aí acaba que hoje a geração, para poder ter um casamento, manter um casamento, elas têm que ter referência, tem que ter o pai e a mãe presente, tem que ter vontade de ter aquele objetivo de ter família, e isso está sendo cada vez mais raro, né? Tanto que eu estava conversando com a Ana sobre o meu casamento dela, a gente tem, eu tenho 26 anos de casado, eu casei muito jovem, eu fui mãe muito jovem, a mesma coisa aconteceu com a Ana. E para mim foi um desafio maior, porque eu era muito jovem. E assim, na hora que eu casei, eu falei, meu Deus, era para mim estar formada, era para mim estar pegando minha carteira de habilitação, hoje eu tô grávida. Só que assim, tinha um amor tão puro, tão genuíno da parte do meu marido, que isso falou, nossa, ele me quer, a gente vai ficar junto e a gente vai lutar junto. E quando ele caiu, eu levantei ele. Quando eu caí, ele me levantou. E foi assim nosso casamento. E eu acho que isso a gente vai construindo com os anos. Não é assim de tão rápido. Não dá para falar que é uma receita de bolo, né? Não dá para falar que é uma receita de bolo, porque não é. É uma coisa que a gente aprende no dia a dia. Para você conseguir aprender e ter aquilo, você tem que ter um objetivo, e tem que ter um sonho, tem que ter imaginar que seus filhos vão seguir um caminho bom e que você vai poder proporcionar isso para eles e que você vai desbravar, você vai abrir o caminho para eles. E para isso acontecer, você precisa de força. E um sozinho é mais difícil, com dois é mais viável, né? Mas a gente fica um pouquinho mais forte para poder. Cordão de 3 dobras. Poder conseguir desbravar e poder abrir, conquistar e sonhar e usufruir, né? Porque não é só trabalhar. A gente tem que usufruir do que a gente conquista também, né?
É muito interessante, né, ouvir a Cris falando, porque quando a gente está batendo um papo aqui, vem muita coisa na cabeça e muita coisa, um filme vai passando. E é muito interessante que ela fala, né, sobre ser algo diário, que não tem uma receita de bolo. Para cada família, para cada mulher, vai ser algo diferente, né? Mas uma coisa a gente sabe, nós estamos aqui, estamos em pé e seguimos forte, porque nós decidimos há muitos anos atrás a permanecer na fidelidade no amor de Deus. Eu acho que isso é a base fundamental de todas as coisas. Quando você acaba abrindo mão, né, de princípios eternos e valores imutáveis, isso eu falo muito com os meus filhos, eu tenho 2 filhos adolescentes também, Pedro Henrique e Marco Antônio, e eu os ensino muito a construir a vida sobre essa verdade, porque nós estamos abrindo mão, né, de princípios e de valores em troca de uma balada, de uma noitada, de vícios, de drogas, e a gente esquece que nós somos alimentados por todos os nossos sentidos, não só pela boca. A gente se torna aquilo que nós nos alimentamos. Então, diariamente, nós somos alimentados pela visão, pelo olfato, né? Pelo paladar, pelo ouvido. Nós somos alimentados. O que nós temos assistido? O que nós estamos colocando diante de nós todos os dias? Quais são as letras das músicas que nós temos ouvido? O que nós temos lido? Quais são os filmes que nós temos assistido? Eu falo isso muito, porque você se torna, a medicina, e tá aqui a Cris que pode falar, já confirmou que nós somos, os últimos 5 anos, nós vamos evoluindo de 5 em 5 anos. Então, daqui 5 anos, eu posso me tornar uma pessoa completamente diferente do que eu sou hoje, e tudo depende daquilo que eu tomo uma decisão de consumir hoje, seja filme, seja música, seja atitudes, e eu percebo pessoas. A gente conversa muito sobre isso, com quem eu caminho, e a gente veio conversando exatamente, galinha não convive com águia. Não tem como, né? Não tem Conexão. Não tem conexão. Então nós temos que escolher as pessoas, inclusive, que nós vamos caminhar na nossa trajetória, né? Então, assim, é um bate-papo mesmo que hoje a gente trouxe para vocês em pensarem um pouco melhor, né? Toda vez que alguém sentir vontade, sei lá, de se auto-sabotar ou se destruir de alguma maneira, seja no alcoolismo, seja na droga, seja na prostituição, seja no término de um casamento, antes de você tomar qualquer atitude, né? Dobre o seu joelho, fale com o Senhor, peça socorro, né? Sempre Deus vai colocar pessoas ao teu redor que podem te ajudar, mas você precisa estar atenta e você precisa prestar atenção, né? Deus nunca abandona, nunca vai te abandonar, nunca vai te deixar de lado, mas muitas vezes a gente está tão envolta nas nossas dores, nos nossos próprios problemas, nas nossas próprias dificuldades, que a gente não para e não presta atenção, que muitas vezes tem alguém do nosso lado que pode nos estender a mão, dar uma palavra, fazer uma oração, dar um abraço. Muitas vezes o abraço cura, muitas vezes o abraço, né, traz uma sensação de, né, você não estar sozinha. Então, seria isso, né? A gente trazer essa conscientização para as mulheres da identidade e das escolhas diárias, né? Não queira ser mais uma no meio de todo mundo. Escolha ser você, né? Escolha construir a sua própria identidade. Sim. Né? Se a mulher soubesse o poder que ela tem nas mãos, né? Poder que ela tem nas mãos. Nós temos o poder de multiplicar. Sobre a família, sobre os filhos, né? Nós somos
o homem sempre foi, eu aprendi isso, que o homem sempre foi, né, o guerreiro que luta, mas a mulher é o radar que percebe, né? Por isso que Deus disse que a mulher ela é muito, né, mais ela é sensível, por isso que, né, a percepção é maior. Então, por isso que é muito difícil nós sermos submissos ao marido, porque é muito difícil. Mas Deus manda nós nos submetermos, por quê? Porque a mulher sozinha, muitas vezes, meu marido é isso, né? Ele não consegue, ele é mais devagar, mas porque ela tem que se submeter, né? É algo assim. Então, eu sempre pensei desta maneira, eu sempre tive essa coisa assim, eu ser insubmissa, eu não conseguia me submeter a um relacionamento, a obedecer, entende? Sempre foi assim. Então eu tive que aprender, mesmo com dor, né? Com provas, com dificuldade, né? A submissão. E é isso que nós precisamos, né? É isso. É submissão com sabedoria, né? Com sabedoria. Na verdade, eu acredito que a gente aprende a virar o jogo de xadrez, né? Isso. Com o marido, porque não são pessoas fáceis, né? O marido é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. Ela vira para qualquer lado. É verdade isso. Né? Então é bem interessante, sabe? Mas era isso, gente, que a gente queria compartilhar. Uhum. Gostariam de falar mais alguma coisa, meninas? Deixar aí Alguma deixa. né? Assim, não é romantizar o casamento, sabe? Não é romantizar ser mulher. Não é romantizar uma história, um sonho. Não é se comparar com a história de vida da Ana Carolina, da Rosa, da minha história, né? Cada uma desbrava de uma maneira. E no final é só pra gente se encontrar nesse mundo, né? Não se perder dentro das emoções, dentro das informações, dentro do contexto, dentro de tudo que a gente vive, né? Do que a gente veio ser. Simplesmente aprender, evoluir e conquistar, e a gente precisa do outro para poder conquistar e concretizar nossos sonhos. E Deus, né, fez isso, fez a família, e a gente só assim, se multiplica, se desenvolve dentro de um contexto familiar, e às vezes isso é desestruturado e a gente consegue sair dessa cena de desestruturado e estruturar a sua própria família porque sofreu muito, ou às vezes teve um exemplo de família que quer manter aquilo. E assim, cada um vai se descobrindo e aprendendo. Se de alguma forma a gente conseguir passar isso, né, dentro da experiência de cada um, a gente já fica muito feliz, né? Eu acredito que sim. Né, Rosa? Sim. Essa questão de você vir, né, de uma família desestruturada e conseguir construir uma estrutura na tua família. De fato, é muito árduo o processo, como a Cris falou, não dá para romantizar, mas volta, né, sobre escolhas, sobre aquilo que você decide construir todos os dias, sobre pedir sempre socorro, né, para Deus e para as pessoas especiais que estão te cercando. Seria sobre isso, a gente gostaria de deixar um convite a vocês para se unir a nós e também compartilhar um pouquinho daquilo que vocês acreditam. Esse bate-papo vai acontecer outras vezes, mas para iniciar eu gostaria realmente, de fato, eu sempre falo com a Cris, né? Isso a gente conversa bastante, sobre montar um exército de mulheres fortes, né? De mulheres que conheçam a si próprias, que conheçam a sua força, a sua identidade e que não tenham vergonha de não ser mais uma, e sim ser você mesma. É isso. Obrigada, meninas. Pode falar, mana. Não, é ser madura, né? Ser madura. Amadurecer. Isso. Ser plena. Andar plena é diferente. Quando você alcança essa plenitude, você
não se importa com muitas coisas, não, né? É, tudo que tu é tão diferente, né? Essa plenitude, essa madura, tá? Madura, na realidade. Estava conversando esses dias, nem eu percebi isso, né? Aí uma pessoa assim para mim, você é uma mulher madura, você, na realidade nem eu percebi, que a gente vai amadurecendo através desses momentos que vai passando da vida, né, das provas, com família, com filhos, né, que uma mãe, o que ela não faz por um filho, né? Então eu tenho isso na minha vida direto, né? Aí vem os filhos, depois vem os netos, né? Como eu tenho aí, é sempre isso, é a nossa luta diária. É filhos, família, né? Filhos, neto, como eu não tenho esposo, né? Que meu esposo faleceu, então já tenho os meus filhos e netos, né? Eu vivo para eles, amo de paixão minha família, e a hora que eu posso, sempre estou reunindo minha família, que eu acho que essa experiência como nós estamos aqui na mesa é importante, estar junto, estar em comunhão, né? A família precisa, as mulheres que têm essa força, elas precisam unir mais a família, né? Muitas vezes, né, vejo assim, muitas famílias, né? Cada um vai para o seu quarto, para o seu celular, né? Quase ninguém mais conversa, né? Então, essa coisa de reunir, eu vejo até mesmo pela minha família, meus irmãos, né? Estavam todos dispersos. E eu estou assim meio que alinhavando, né? Aqui, ali, vamos nos reunir final de semana, vamos fazer isso aqui. Então, com isso nós estamos fazendo com que volte essa comunhão, não só mesmo na nossa família, nossa casa, como, né, com irmãos, com um contexto geral, né? Porque é o que está faltando hoje, unidade, né? Isso, né? É verdade. Aproximar, né? Aproximação, comunhão, estarmos juntos, né? Essa essência a gente já tinha, né? Só se perdeu um Se pouco. perdeu muito. É muita informação e todo mundo quer conquistar, quer aprender e acaba que... E o tempo Discussão. também, né? O tempo está tão assim corrido e parece que não existe mais tempo, né? Quanto tempo que nós não verdade. nos víamos, então é corrido mesmo. Mas nós temos que procurar achar um tempo, né? Para estar Para junto. estar juntas. Mas era Mas é isso. isso. A gente quer agradecer você que ficou conosco até o final. E deixa seu comentário, né? E se você precisar de ajuda, se você precisar de uma palavra, de uma oração, pode pedir aqui que a gente vai estar orando por você.